Bom dia a todos. Vamos dar início aqui ao seminário do Observatório da Inovação e Competitividade, que é um dos núcleos de apoio à pesquisa aqui da USP. Hoje nós temos um tema especial. A gente vai discutir um pouco de física. E para isso, normalmente, para discutir física, é bom a gente convidar um físico, né? Não necessariamente, né? Mas às vezes é bom, certo? Às vezes é bom. O programa de hoje ele foge um pouco da trajetória assim, mais típica dos seminários do Observatório, e a gente vai discutir um pouco o bóson de Higgs. Nós não vamos discutir como físicos, porque a gente não tem capacidade para isso, tá? E quem vai fazer essa discussão com a gente é o Fernando Navarra, que, entre outras qualidades, ele começou a estudar na Poli, inclusive com pessoas que estão entrando na sala nesse momento. Mas depois ele, sei lá, teve um problema, tomou muito sol, etc., e resolveu fazer física, para o bem da física, diga-se de verdade, né? Bom, o Fernando é professor lá no Instituto de Física da USP, físico teórico. Ele trabalha com dados do carrossel, né, do parquinho de diversões que acelera lá os bichinhos, né, do acelerador de partículas, não necessariamente com o bóson do Higgs, mas isso tudo ele vai falar, né? Então, o nosso esquema aqui é muito simples. O Fernando Navarra faz uma exposição, para quem está aí na internet, dá para ver, pelo slide tem o nome dele, né? Tem o que eu queria dizer é o e-mail, tá? Que eventualmente vocês podem depois entrar em contato com ele. E quem quiser fazer perguntas ainda aqui, no seminário, vocês veem aí na tela qual que é o e-mail para o envio das perguntas, tá? E, por favor, é uma coisa meio esquisita que eu vou pedir, mas faça as perguntas rápido, porque senão elas não chegam. E a pergunta que chega depois, todo mundo vai falar, não, depois eu entro em contato. Não funciona, né? Depois a gente muda o seletor de canal, tem outro. Então, quem quiser fazer alguma pergunta, tenta antecipá-la, tá certo? Porque ela chega a tempo, a internet tem um certo trânsito até chegar aqui, tá? Bom, então, Fernando, muito obrigado, né, por ter aceito esse convite aqui para vir discutir com a gente, tá? Então vamos lá, a bola é sua. Obrigado. Daqui dá para ouvir bem, né? Eu tenho que olhar para onde? Olha, normal, a câmera te pega. A câmera te pega. Tá bom. Então é um grande prazer estar aqui também. Eu pensei o tempo todo, preparando esse seminário, que eu ia reencontrar meus amigos engenheiros. Isso está acontecendo, né? Eu sei que, entendi também que esse é um daqueles seminários de divulgação, que é mais um gesto da comunidade de físicos de tentar traduzir numa linguagem acessível o que é esse trabalho para pessoas interessadas de formação geral. Esse trabalho não é muito fácil, porque a gente está mergulhado o tempo todo no nosso mundinho, onde a gente mexe com técnicas e você se acostuma com elas e as palavras adquirem um sentido especial para você e, né, nem sempre você lembra que aquilo é um pouco estranho para o resto das pessoas. Então você tem que voltar, parar e ver o que as pessoas gostariam de saber e o que elas poderiam entender. E então eu tomei como base, é um seminário rápido, e ele está baseado em coisas que já foram ditas, que vocês já viram na imprensa, então não vai ter nada aqui muito diferente do que já foi visto. Talvez uma maneira de falar, uma escolha um pouquinho diferente, mas realmente é difícil fazer esse trabalho de divulgação. Então, aqui para começar, eu mostro uma foto. Estava dizendo antes da gente começar que na física de partículas a gente não tem um visual tão bonito, é difícil achar imagens bonitas, ao contrário dos nossos colegas da astronomia, que todo seminário de astronomia tem umas fotos lindas de galáxia, com umas cores artificiais que eles põem, explosão de supernova e tudo, é maravilhoso, e a gente
Tem foto de máquina, tubo, refrigerador e tal, que não é muito inspirador. Tem até um outro caso, que antes de começar o seminário também vou dizer isso, o Brasil participa de um outro grande projeto de partículas elementares, que não é máquina que faz colisões. É um outro tipo de física, que é a física de raios cósmicos, que foi feita no Brasil há muito tempo, e a física de raios cósmicos tem até um toque poético, porque você coloca lá o seu detetor e fica esperando as coisas chegarem do espaço. Isso foi feito já aqui muito bem pelo César Lattes, que foi um físico dos mais famosos que o Brasil já produziu, e ele fazia isso na Bolívia, no Monte Chacaltaya, porque você tem menos influência da atmosfera, então tem uma detecção melhor da radiação cósmica. Ele tinha algumas fotos bonitas, porque aí já parece um cume nevado. E agora o Brasil faz parte do projeto Auger, né, de Pierre Auger, que foi também um físico famoso no começo do século passado, e esse projeto é na Argentina. E ele está agora funcionando e produzindo resultados, e tem algumas imagens simpáticas, mas durante muito tempo, quando eles estavam construindo os detectores, é uma associação com a Argentina, e isso é feito perto de Mendoza. Então, tem que ser uma planície, tem que ter certas condições, mas durante uma boa parte da construção do aparato, tudo que eles mostravam eram fotos de vaca, porque lá era um lugar ainda que eles tiraram de uma fazenda antiga, fizeram um acordo com o proprietário. Então, quando ia alguém do projeto Auger da seminário, você tinha, lá vem foto de vaca de novo, e era assim mesmo. Quer dizer, é o contrário do visual dos seminários de astrofísica. Enfim, então, essa primeira parte é um lado qualitativo que é muito parecido com o que vocês veem na imprensa, como eu disse. Então, a gente começa com o modelo padrão. O modelo padrão é a teoria que a gente tem do mundo, a gente gosta de dizer isso, no nível mais fundamental. É a teoria dos tijolos que fazem as coisas que a gente observa. E esse quadro é um quadro também muito famoso, que a gente encontra nos sites, e ele é bem feito no sentido de que o átomo, a gente começa falando do átomo, e de tudo que a gente vê é feito de átomos e combinações de átomos, moléculas, compostos de átomos e moléculas, e tudo isso vai fazendo a matéria viva ou não viva que a gente observa. E um átomo tem, como a gente já aprendeu no colégio, tem um núcleo, e esse núcleo é cercado de elétrons, que são essas bolinhas azuis aqui. E aqui tem uma indicação de tamanho, só para a gente ter uma ideia do que a gente está falando, né? Um átomo tem um tamanho típico da ordem de 10 a menos 10 metros, ou seja, é muito pequeno, faz parte do que hoje se chama nanofísica, né? A gente está além da nanofísica, nanociência. Um elétron é menor do que 10 a menos 18 metros, mas muito provavelmente ele é um ponto mesmo, a gente não consegue enxergar um tamanho. No núcleo existem nêutrons e prótons. Então, os nêutrons são esses azuis e os prótons os vermelhos, e o tamanho associado a isso também é muito pequeno, tudo é muito pequeno, 10 a menos 15 metros, e fazendo um zoom aqui num nêutron, a gente enxerga dentro do nêutron unidades menores, que são partículas pontiformes, até onde a gente consegue ver, que são os quarks, né? Os quarks. E os quarks têm alguns tipos, eles têm tipos porque cada quark tem uma carga elétrica diferente, tem uma massa um pouco diferente, e por isso aqui, então, a gente tem nomes diferentes para os quarks. Então eles estão, no caso do nêutron, 3 quarks, e essas coisinhas aqui, amarelas, elas representam partículas que são trocadas, que a gente pode pensar assim. O quark U gera essa partícula e ela vai até o quark D e é absorvida por ele. Isso aqui são as partículas que a gente chama de portadores de força. São partículas que são emitidas e absorvidas, e esse processo de emissão e absorção é que cria a força, né? Isso, na verdade, não é tão estranho, isso é a versão mais sofisticada da eletricidade, do eletromagnetismo, ela também é assim. Não é muito comum a gente falar das coisas nesses termos, mas
o que acontece entre um elétron e um próton, quando eles se atraem, também é isso. A gente costuma dizer que existe um campo elétrico e, por causa do campo elétrico, existe uma força e tem uma atração, é verdade, mas a descrição mais fina, mais microscópica, o que acontece é que uma dessas partículas emite, né, fótons que são absorvidos pela outra. Então, existe esse emitir e absorver de pacotes de energia, né? Na linguagem do Einstein, que foi o primeiro que olhou para a eletricidade e o magnetismo e viu ali pacotes de energia, viu grãos de luz, né? Então, essas partículas são responsáveis pela interação. E o gluon vem da palavra em inglês glue, que é cola, que significa que essas partículas são poderosas o suficiente para manter esses quarks coesos, e eles ficam juntos e formam uma unidade que é o próton e o nêutron. Então a mesma coisa, a diferença entre o nêutron e o próton, que é o vermelho, é só a composição em termos de quarks. Como os quarks têm carga elétrica diferente, esse objeto aqui tem uma carga total positiva e esse aqui tem uma carga total neutra, que é o que a gente sabe do próton e do nêutron. É isso. Em termos simples, isso o modelo padrão é mais do que isso. Isso aqui é só a parte do modelo padrão que está diretamente ligada com a nossa vida. Porque os átomos são o que a gente enxerga, do que a gente é feito. Existem outras partículas também que compõem essa teoria, mas elas são raras, elas não participam da nossa vida cotidiana, e elas às vezes são criadas e destruídas e observadas em laboratório, mas é uma parte mais transitória, mais efêmera do modelo padrão. Então, a tabela que é associada ao modelo padrão, o modelo padrão virou uma tabela, está a caminho de virar uma tabela periódica. Ele divide assim as partículas todas, estão todas aqui. Do lado direito, a gente tem o que a gente chama de matéria, que está dividido em quarks e leptons. Quarks em cima e leptons embaixo. Isso é um nomenclatura que a gente inventa para definir as coisas. Os quarks são de 6 tipos, up, down, charm, strange, top e bottom, por ter propriedades diferentes, eles têm massa diferente, eles têm carga elétrica diferente, né? Mas é isso aí. Só, basicamente. Os leptons são o elétron, muito conhecido, menos conhecido é o míon e o tau, e cada um tem um neutrino associado a ele. Então são 3 tipos de neutrino, o neutrino do elétron, do míon e do tau. E é isso. A classificação é porque uns têm uma força especial entre eles e os outros também têm uma força especial entre eles, mas que não vem muito ao caso agora. Do outro lado da tabela, tem essas partículas que são portadores de força, né? Então, o fóton seria o mais conhecido, é esse pacote de energia que está associado à interação elétrica, que a gente conhece, a tração elétrica, a repulsão elétrica, toda a eletricidade que a gente conhece. Depois tem outros que são menos famosos, mas também renderam prêmio Nobel, primeiro para os descobridores teóricos, para os inventores, e depois para os observadores. Foi observado nos anos 80. Então, esse é o bóson W+, o Z0 e o W-. Esses são responsáveis pela interação fraca. Vocês veem que nessa lista tem a linha de cima, a de baixo, a outra e a outra. São 4 linhas que têm a ver com as 4 forças que existem na natureza. Essa é a interação eletromagnética, o eletromagnetismo como a gente conhece no dia a dia. A interação fraca também tem efeitos importantes, mas ela está restrita ao que acontece no mundo mais microscópico, no interior do núcleo, tipicamente. Depois tem a interação forte, e o portador, a partícula responsável pela interação forte é o gluon, que está ilustrado aqui. E o que ele faz é isso, muito importante, é manter os prótons e nêutrons coesos. E depois tem o graviton, que é a interação gravitacional. Isso aqui é o pacote de... Quando a gente diz que massa atrai massa, tem uma força, tem um campo gravitacional. Cada campo, quando a gente fala em campo, uma noção do século XIX, que é uma modificação nas propriedades do espaço, esse campo carrega energia e ele tem energia em pacotes. Tudo é assim, o campo eletromagnético tem energia em pacotes e na gravitação também.
e o pacote aí é o graviton. Só que o graviton é a parte mais mal entendida e que a gente não fala muito. Em geral, a gravitação fica aqui com um problema ainda a ser tratado, né, e quem trabalha com modelo padrão pensa mais nessas coisas aqui, as outras todas que a gente estuda em aceleradores. Então, esse era o modelo padrão e faltava mais uma partícula, que é essa aí, que é a famosa que está em evidência agora e que demorou para ser descoberta. E o que ela faz? Ela é responsável pelas massas dos quarks, dos leptons e dos Ws, Zs e Ws e Zs, desses bósons. Quer dizer, todas essas partículas tinham massa, ou têm massa, e a gente não sabia bem por quê, antes de ter essa explicação, né? Antes de aparecer isso que a gente chama de mecanismo de Higgs. E, então, eles eram números arbitrários, números que você tem que viver com eles. Na ciência não é novidade, tem alguns números que a gente convive com eles, a gente não sabe muito bem de onde vem, passou a ser um fato da vida. Por exemplo, a gente sabe que a carga do elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. E não parece ser um problema para ninguém, é um número, é isso aí, né? E ninguém tenta explicar, isso é um fato da vida. As massas dos quarks poderiam ser assim também, esses números que, né, são parâmetros do modelo, mas graças a essa teoria do Higgs, eles são explicados por outra coisa, né? Então eles são resultados de alguma coisa, não postulados e colocados de uma maneira ad hoc na teoria. Bem, Higgs, né, tem o campo de Higgs e a partícula de Higgs. E na linguagem de divulgação, a gente costuma representar isso dessa maneira, né? O campo de Higgs é um meio contínuo, que a gente pode pensar nele como um líquido. Esse líquido amarelo aqui, que poderia ser uma enorme piscina. Esse líquido preenche o universo inteiro de ponta a ponta em todos os lados. E quando uma partícula se movimenta no meio, né, nesse fluido, como essa bolinha azul, esse meio atrapalha o movimento da partícula e isso é uma certa inércia. Quer dizer, o meio se opõe ao movimento e também à mudança de movimento que essa partícula realiza. Então, em linguagem simples, né, é isso que é a massa. Né? A massa seria a massa que a gente aprende na escola também, que é uma resistência à mudança do seu estado de movimento, é uma massa inercial, e aqui a inércia é produzida por alguma coisa externa, por um meio externo. Né? Na escola a gente nunca ouve falar nisso, quer dizer, a gente aprende que a massa é uma propriedade intrínseca, ela não depende do que existe fora. Exista líquido, ar ou vácuo, você tem a sua massa, e aquela massa vai sempre resistir à ação de um agente externo. Bom, e isso seria o campo. Esse campo, pensando nele ainda como fluido, é possível de ser alterado. A gente pode mexer com esse campo, né? Então a gente pode, nessa ilustração, isso aqui foi tudo eu que fiz, viu? Então pode estar meio feio e não foi muito divulgado ainda, então, mas pelo menos fui eu que fiz. Não, eu digo isso porque eu aprecio as tentativas que as pessoas fazem de fazer um desenho pessoal, né? O outro que eu peguei, eu nem tentei. Eu já peguei alguma coisa pronta da internet, que circula por aí. Mas sempre que eu vejo isso, eu acho interessante, porque você vê o cara lá colocando a visão pessoal dele com os acertos e erros. Então, o que a gente pode fazer com esse meio, como se fosse água numa piscina, é criar ondas nele. Para isso, você precisa de algum agente externo, que pode ser uma partícula também, que empurre o meio, chacoalhe e crie ondas. Então, você pode balançar o campo. Essa partícula pode balançar o campo e vai criar uma perturbação que se propaga, que são essas ondinhas nesse meio. E esse aqui representa um agente externo, que poderia ser esse ou poderia ser um outro. Agora, as ondas, né, são como ondas de campo eletromagnético, como a luz. Né? A luz é assim, uma onda, e você diz assim, bom, essa onda agora ela é feita de
pacotes de energia. Então, isso se chama quantizar, transformar em grãos, né, em partículas, uma coisa que é contínua, que é extensa, que é um campo. Né? Então, essa perturbação, que seria uma onda parecida com uma onda eletromagnética, ela passa a ser composta de vários pacotes de energia, de vários elementos. E, então, a gente diz que essa onda é quantizada e o quantum, quer dizer, o pacote de energia da onda, ele é a partícula de Higgs. Então, isso aqui é a relação entre o campo e a partícula. Essa perturbação se propaga durante algum tempo e depois ela pode voltar ao estado fundamental, quer dizer, essa piscina pode virar a ser uma piscina de água calma. E nesse caso, essa energia extra que está aqui como uma perturbação, ela é dissipada para alguma outra coisa, né? E aí é o que o desaparecimento da onda e dos pedaços da onda, né, significa o decaimento do bóson de Higgs. É por isso que, né, vocês já devem ter ouvido, ele é produzido, vive muito pouco e depois ele decai, ele se transforma em outra coisa que a gente pode observar. Isso, nessa linguagem, nessa descrição gráfica, pictórica, significa que você tem um líquido, você balançou e ele sofreu essa perturbação, houve ondas que se propagaram aqui, e depois elas voltaram ao normal e essa energia foi transformada em outra coisa, né? E esse estado aqui voltou ao estado inicial. Então, né, eu estava falando aqui que a gente precisa de muita energia para fazer isso. Isso aqui o Higgs, ele é diferente nisso do resto. É muito fácil, você joga uma pedra num lago e você já vê as ondas produzidas nesse líquido, que é a água. Mas o Higgs é como se você quisesse dar uma pedrada nele com uma energia que nunca antes na história da humanidade foi alcançada. Então a gente consegue fazer isso agora, né, sob controle, em condições controladas, você consegue dar uma pedrada, dar um empurrão, balançar esse meio agora. E para isso a gente precisa de uma máquina, e a máquina é o LHC que faz essas colisões a altíssimas energias. E é lá que você consegue fazer essa perturbação que a gente precisa no campo de Higgs. Então, só lembrando, isso teve um destaque enorme na imprensa, assim, raras vezes a física teve tanto em evidência, né, como em setembro de 2008, quando começou a funcionar o LHC. Então, aqui tem as coisas que normalmente são ditas, né? A primeira é que ele tem 27 quilômetros, né? Realmente é grande, né? Uma máquina grande, e que sai bem representado aqui, bem divulgado, que as partículas que são aceleradas aqui chegam a 99,9999969% da velocidade da luz, ou seja, quase lá. Isso parece muita coisa, mas a máquina anterior, ela chegava a 99,9999, né, ela chegava quase lá também. A gente está sempre próximo da velocidade da luz. Por isso, que no estudo dessas coisas, a gente sempre tem que usar alguma descrição relativística. Então, a relatividade aqui é fundamental. É uma das poucas situações onde você não pode viver sem relatividade, né, porque a física normal, ela não precisa ser relativística, quase nunca. Muito bem. A máquina custou 9 bilhões de dólares, ou mais que isso agora, já, porque eu não contei aqui, né? Esse foi o grande momento inaugural, e logo depois ela quebrou, e ficou um ano parada. Né? Se fosse no Brasil, todo mundo ia dizer que isso é coisa do Brasil, então, mas lá não. E se descobriu depois que quando quebra uma coisa dessas, o maior problema é saber o que quebrou e onde. Aí você tem que sair procurando em 27 quilômetros para ver qual é o pedaço que quebrou. E foi uma solda mal feita, né? Tudo bem. Né? Foi na Suíça, com um consórcio internacional, tudo bem. Né? Se fosse no Brasil, a gente sofreria alguma brincadeira por causa disso. Aí ele ficou parado até 2009 e no ano seguinte ele voltou e começou a tomar dados e a vida voltou ao normal. Mas a pergunta continua, né? Vale a pena? Ainda mais aqui, né, nesse NAP, pensando já em possibilidades de inovação e conexão com o setor produtivo, né, você sempre, é inevitável essa pergunta, como é que a gente gasta tanto dinheiro? Felizmente nós não gastamos um centavo aqui, quase nada, foi tudo os Estados Unidos e a Europa. Mas vale a pena a humanidade gastar esse dinheiro todo
para uma experiência que vai descobrir uma partícula, que vai completar uma teoria e que essa teoria é muito elegante, é a melhor que a gente tem já, mas isso não vai aumentar o PIB de nenhum país, pelo contrário, no momento, né, mesmo tem dado uma enorme despesa. Então, a gente estava conversando antes de começar o seminário que a pesquisa básica ela tem um retorno imprevisível. É imprevisível, mas é fatal, né? Ele muda a vida da gente a longo prazo, né? Então, para dar alguns exemplos, eu acho que isso valeria, né, um seminário só sobre isso, né? Talvez uma tese, livros, um curso sobre como se dá o retorno da pesquisa inútil para a sociedade. Como alguma coisa aparentemente inútil vira fundamental. A mecânica quântica é um exemplo fabuloso, porque nos anos 20 ela era uma coisa assim, né? É um objeto de discussão entre um monte de maluco, né, desconectado da realidade, e que dizia que o que é partícula é onda, onda é partícula e tudo mais, e não tinha a menor perspectiva de ter alguma aplicação. E hoje se estima que 30% do PIB dos Estados Unidos venha da mecânica quântica e suas aplicações e decorrências. Eu gosto de um exemplo aqui que tem a ver, né? Tem a ver com essa frase primeiro, né? A gente sempre responde, a primeira reação é: a ciência pura é como um recém-nascido. Nenhum recém-nascido serve para nada. Mas se você esperar um tempo, ele vai se tornar, né, um engenheiro, um administrador, um médico, alguma coisa. Então você precisa dar esse tempo, né? E um exemplo bom disso é a relatividade geral. A relatividade geral é uma das teorias que a gente acha mais doidas e que ela teve uma origem puramente matemática. Ao contrário de outras teorias que você começa fazendo observações e vendo regularidades no comportamento do que você mede e criando uma teoria de baixo para cima, essa foi uma teoria de cima para baixo. Um desenvolvimento de geometria diferencial e matemática pura. E daí, né, ela virou uma nova teoria da gravitação e ela previu a existência de buracos negros e muitas coisas doidas que continuaram no âmbito da loucura, né, e que isso demorou um século para assim, mudar. Então, em 94, menos que um século, né, em 94... no GPS, que hoje é um aparelho que a gente vê todo dia, que a gente tem no carro, se não o táxi tem ou está entre nós, ela finalmente passou a ser aplicada em cálculos para corrigir o sinal do GPS, e o resultado disso foi que a precisão do GPS, que antes era de definir uma posição na superfície terrestre, né, um quadradinho com um raio de 10 km, esse quadradinho passou de 10 km para 10 metros. Por isso que o GPS é tão preciso agora que ele pode, né, te orientar a achar um caminho dentro da cidade. Então esse é um exemplo. Para mim, eu gosto desse exemplo porque essa teoria, ela realmente era descompromissada, ao contrário de outras, que eram difíceis, mas elas estavam mais com o pé no chão. Essa aqui foi um exercício de matemática quase que puro no começo. E depois ela terminou, né, em um pouco mais de, sei lá, quase 80 anos, ela terminou chegando próximo de nós a tal ponto de estar no dia a dia. E é assim. Agora, por outro lado, para cada bola dentro, tem 99 bolas fora. Quer dizer, tem muita pesquisa inútil que permanece inútil também, né? Então, isso também tem que ser levado em conta. Mas tem muito produto inútil também, né? Que tenta, não dá certo, a empresa quebra, não vende nada. Pois é. Então, isso aqui é um assunto para conversar, né? E, continuando ainda sobre a máquina, o que ela faz é colisões próton-próton. Então, um próton bate no outro numa energia enorme, maior do que qualquer coisa que já foi vista antes. E esse título é engraçado, eu coloquei uma entre várias possíveis matérias, né? Essa diz assim: revolução da física sairá do subterrâneo. Na verdade, foi o contrário de uma revolução que saiu.
E, no fundo, se buscava isso, se buscava a confirmação de uma coisa que era esperada. Então, né, nada podia ser mais conservador do que o que aconteceu. A gente esperava que existisse uma partícula em uma certa região, com certas características, fez uma máquina, a máquina foi lá e achou a partícula exatamente lá. Tanto é que tem gente que fala até em história, em fim da história da física, o fim da física de partículas, pelo menos nessa época gloriosa que vem desde os anos 80 até agora. Depois também eu acho engraçado algumas palavras que os jornalistas usam, como por exemplo dizer, né, que o acelerador está enterrado na Europa. Eu não escreveria isso, né? E que também os problemas atormentam os físicos, né? Você faz uma imagem assim, todo maluco, doido, sem dormir por causa disso, mas não é bem assim. Aqui, alguns fatos interessantes, né, são que, por exemplo, né, tudo isso é feito a 100 km abaixo da superfície. As máquinas são gigantes, elas tiveram que ser, né, baixadas e montadas lá embaixo. Assim, do ponto de vista de engenharia, isso é uma loucura, realmente é uma obra audaciosa. Além disso, né, são partículas carregadas aceleradas, né? Então a gente precisa de ímãs, né, para, com o campo magnético, você altera, se desvia a trajetória de uma partícula carregada. É assim que a gente faz para mudar, né, fazer uma trajetória circular que você controle com uma partícula carregada. Mas o campo magnético tem que ser muito forte. E para criar um campo magnético muito forte, a gente precisa de ímãs que funcionam com correntes, que são altíssimas. Então, você precisa resfriar o ambiente, ou o fio, entre aspas, por onde passa a corrente. E o resfriamento tem que ser tão sério e tão profundo que ele vai até menos 270 graus. Só lembrando que menos 273 é o zero absoluto, né? É o zero Kelvin. Ou seja, isso aqui é uma coisa inacreditável, né, do ponto de vista de engenharia. Do ponto de vista da construção da máquina, que eu até nem me aprofundei muito nisso, mas sempre me parece muito mais impressionante do que a descoberta científica que ela gerou, que não é pouca coisa, né? Agora, um próton a altas energias é o que a gente tem, né? O que é um próton a altas energias? Então, o próton do dia a dia é uma bolinha. É uma bolinha com carga elétrica. É isso que a gente precisa saber para sobreviver ao curso de física, pelo menos a metade, e uma boa parte no curso de engenharia. Se você acreditar que o próton é uma bolinha com carga positiva, você vai em frente, e isso não vai te dar problema. Se esse próton estiver em movimento com relação a você, e com uma energia alta, você começa a enxergar outras coisas. Você começa a ver que ele tem estrutura, né? A estrutura é essa que eu já mencionei rapidamente, mas ele passa a ter quarks. A gente começa a ver que tem quarks dentro dele. Isso é uma série de experimentos muito bonitos que foram feitos no fim dos anos 70, dos 60 na Califórnia, que mostraram exatamente isso, né? A ideia também de que o próton teria constituintes ficou no ar muito tempo, mas ela não tinha nenhuma evidência experimental. E nessa época foi observado isso. A gente conseguiu constatar que isso é verdade. E se aumentar a energia? Se aumentar a energia, a gente começa a ver o que a gente chama de flutuações. Por exemplo, né, voltando para aquele desenho inicial, essas três linhas aqui são os três quarks se propagando para a direita no tempo. Mas aí um deles pode emitir, né, esse pacote de energia, ou eles têm um campo equivalente a um campo elétrico ou magnético, que a gente chama de cromoelétrico e cromomagnético, por causa da peculiaridade da teoria aqui. E essa partícula que a gente produz, que é um campo, né, ou quantum do campo, ela pode gerar um par quark-antiquark, ela gera matéria e antimatéria. A geração de matéria e antimatéria também acontece muito na atmosfera, quando a gente tem fótons de altas energias. O fóton também é uma coisa assim, é um raio de luz, né? Um raio de luz tem muitos fótons, e os fótons podem gerar, eles podem produzir matéria e antimatéria. Isso acontece no alto da atmosfera, onde a gente produz elétrons e pósitrons, né? Pares de elétron e pósitron. Isso também acontece rapidamente, né, acontece nos tomógrafos de hospitais. A gente gera matéria e antimatéria, e o destino da matéria e antimatéria aqui, né,
um provável destino é que elas se recombinem. Então você tem o quark e o antiquark, eles se juntam de novo, se aniquilam, como a gente diz, e geram de novo, né, essa luz aqui, essa luz especial. Na sua cabeça, quando a gente faz tomografia PT, é o que acontece, a gente produz um antielétron por um breve instante no interior do cérebro e ele encontra um elétron e quando eles se encontram, eles se aniquilam e geram luz, geram fótons. Na verdade, eles geram 2 fótons, e esses 2 fótons têm uma energia muito bem definida e eles são captados por detetores que estão em volta de nós, e aí você descobre a posição, né, onde aconteceu aquele aniquilamento, aquela destruição, aniquilação, e em geral isso é conduzido de tal maneira que isso acontece onde tem um tumor, né? Isso aqui é, né, todo o trabalho das pessoas de levar a partícula, que é um radiofármaco, que vai chegar até o ponto do seu organismo, onde ele vai decair, vai produzir o pósitron, que vai aniquilar com um elétron que está ali perto dele e vai gerar esses fótons. Isso é uma coisa fabulosa. Mas aqui eu estou vendo só essa flutuação. O que acontece com esse par pode ser várias coisas, eles podem se aniquilar, eles podem sobreviver durante um tempo, mas o fato é que quando a gente aumenta a energia, cada vez mais a gente vê isso. Então, fazendo um retrato do fóton, né, uma energia um pouco mais alta, né, passando daqui para cá, ele tem os 3 quarks originais, mais um preto e branco, que vai ser a minha convenção de cores para determinar, para chamar a matéria e antimatéria, e mais esse amarelo aí, um outro amarelo que pode ter surgido, que é esse campo, né, o equivalente do campo elétrico nesse caso. Quando a gente aumenta a energia, vai aumentando o número de partículas e vai, né, o próton vai virando densamente povoado por milhares de coisas. E algumas delas são sempre constantes, né, que eu guardei aqui esse verde, o vermelho e o azul, porque o próton não pode mudar de identidade, ele não pode, só porque ele está ganhando energia, ele tem uma carga positiva, não vai deixar de ter essa carga positiva. Então tem algumas partículas dessa que são responsáveis pela identidade do próton, elas sempre estão lá. Mas ele passa a ser feito por uma nuvem de outras partículas, ele vira um objeto super complicado e, no limite, ele vira uma coisa chamada vidro de cor, né, que eu não vou falar nada sobre isso, mas só para dizer que isso também é um estado novo da matéria, assim, é o próton o mais rápido que a gente já viu, é o mais energético que a gente já viu, ele atinge esse limite, que é previsto pela teoria, e a gente também espera, como um outro produto do LHC, encontrar esse estado, que está também sendo estudado. Assim sendo, o próton é um objeto complicado. Então, quando a gente vai pensar na colisão de 2 prótons, é na colisão desses 2 objetos complicados que a gente tem que pensar. Então, está aqui um desenho que diz mais ou menos o que acontece. A gente tem os 2 prótons agora, e aquele desenho eu grudei ele aqui, né? Ou seja, tem essa partícula que a gente chama de gluon e que gera matéria e antimatéria, quark e antiquark, e um deles ainda bate no outro e vai, e o resultado final dessa reação é isso. Um possível resultado é a criação de um par quark-antiquark. Aí é que entra o Higgs, né? O Higgs, para a gente saber como produzir, tem que saber como ele interage. A teoria diz, mas aqui eu só vou fazer um mapinha rápido, né, no modelo padrão, quem é que se conecta com quem. Então, começando por aqui. Os leptons, onde a gente tem todos eles, mas o elétron, basta a gente pensar no elétron, que é o representante, ele interage com o fóton. O fóton é o campo eletromagnético, né, o pacote de campo eletromagnético. E interage diretamente com Higgs. O fóton também interage com esses outros bósons W, eles interagem entre si, os Ws interagem com o Z interage com os leptons, o Higgs interage com os Ws, com os Zs, com os quarks, né, indo aqui longe, os quarks interagem com os gluons e os gluons entre si. Então é um mapa de conexões, assim, é uma rede social das partículas elementares aqui, sobre quem interage com quem. E então dá para ver que o Higgs ele interage com muita gente, o que significa que ele pode ser produzido por qualquer um deles e quando ele existir, como essa perturbação, ele depois vai
decair e vai dar origem a outras partículas dessas todas com que ele interage. Então, por exemplo, continuando o desenho, né, esse desenho da direita é uma continuação aqui. Então, tem dois gluons que aqui ficaram vermelhos, tudo bem? Aí eles criam um par de quark antiquark, esse aqui ainda interage com o segundo gluon, e depois eles se aniquilam produzindo o H, que é o Higgs. Então, essa é uma maneira de produzir o Higgs aqui. Você produz dois gluons, depois um quark antiquark, depois eles se aniquilam e depois você chega no Higgs. É um dos caminhos, esse aqui é o mais provável. Tem vários deles, né? Esse é o mais provável. Uma vez que você tem o Higgs, aí o Higgs decai, né? E isso é importante saber como, porque é o produto do decaimento que você vai medir. Você tem que colocar o detetor ali na posição certa, preparado para receber a partícula certa. E o decaimento, olhando aqui nessa lista, né, a gente vê que uma das coisas que o Higgs pode fazer é bater num lepton, num tal que está aqui. Ou seja, ele pode também criar um par partícula-antipartícula, tal-antital. Então é isso que né, é um dos canais. Né? Tem vários deles. Né? Então, como a gente observa? Juntando todas essas coisas, né? Os dois prótons que vêm, eles produzem partículas intermediárias que reagem, quase como uma reação química, produzem o estado e depois o estado decai e você observa o resultado do decaimento. Né? Então, depende muito, tudo que a gente vai fazer, tudo que a gente observa, de qual é a massa do Higgs. Então, eu não vou falar muito em números, mas sempre comparativamente. O Higgs ele é 125 vezes mais pesado do que o próton. É um próton 125 vezes mais gordo. Né? E só comparativamente. A massa do próton a gente poderia escrever em quilos também. Mas aí é um desses números que acaba não dizendo muita coisa para a gente e não é muito útil saber que é 10 a menos 30 quilos. Tal. Você não faz muita coisa com isso. Então o pessoal acabou escolhendo uma unidade que é mais natural e usando essa unidade, que é gigaelectronvolt dividido pela velocidade da luz ao quadrado. Né? Isso, por incrível que pareça, isso é uma unidade de massa, né? Que a gente podia usar também no dia a dia. Nessa unidade, a massa do próton é 1. Isso aqui é a beleza dessas unidades, é quase 1. Né? Bom, então, do que eu disse antes, como o Higgs pode interagir com muitas pessoas, ou muitas partículas, ele tem várias possibilidades de decaimento. Né? Quando a gente tem o Higgs, ele pode se transformar em... Né, aqui nesse eixo a gente mostra a massa, né, porque tudo depende de que massa ele tem. E aqui é probabilidade de decaimento. A palavra é outra, mas tudo bem. Então ele pode, por exemplo, ir em 2 gamas, certo? Nessa região de 120 aqui, estou tremendo, vocês vão pensar que eu estou bêbado aqui, mas na verdade, ó, 120 a 125 massas do próton, ou seja, aqui, né, ele tem uma certa probabilidade, que é um ponto nessa curva, de decair em 2 gamas, mas ele também pode decair nessa linha azul, né, subindo por aqui, em 2 Zs. Ou num CC barra, ou num tal barra, que é o tal antital que eu desenhei antes, e assim vai, vários decaimentos. Perfeito. A teoria prevê isso. Vamos olhar só para um dos casos. Como é que a gente faz isso? Sabendo que ele pode ir nesse canal, a gente vai olhar os fótons que são observados. Então, vamos prestar atenção só no canal, no decaimento Higgs em 2 fótons. Então, o pessoal lá, meus colegas experimentais, eles colocam em volta do ponto onde tem a colisão um detetor de fóton. Detetor de fóton é uma coisa que a gente conhece também em laboratório, uma coisa, né, não muito diferente do que a gente conhece no dia a dia, só que aqui tem que ser muito sensível e capaz de medir várias energias. Né? No caso, são fótons muito energéticos. E aí, você mede os fótons e depois você vê a energia de um, a energia do outro, soma e diz, esses fótons, antes deles se separarem, eles estiveram juntos
numa espécie de bola virtual, num estado transitório que tinha uma certa energia, né? E aí você vai varrendo a energia e é o que acontece aqui. Você varre, são as bolinhas experimentais, né, onde nada acontece de especial, até que nessa massa, que coincide com a massa do Higgs, tem esse calombo aqui, que parece uma coisa insignificante, mas na verdade ele é uma descoberta. Quer dizer, o fato de existir esse calombo, né, isso aqui significa mais ou menos probabilidade no eixo vertical. E no eixo horizontal, a massa que esses dois fótons têm. A gente chama massa, mas é uma gíria, né, é a energia que eles têm, né, somados. Então, a existência desse calombo mostra que esses dois fótons gostam de estar juntos quando a energia que eles têm juntos é 125 GeV, ou 125 massas do próton. Isso é indicação do que a gente chama de ressonância, quer dizer que existe alguma coisa de especial aqui nessa região, existe alguma coisa favorecida aqui. E isso é o sinal de que os fótons passaram por esse estado antes de chegar ao detetor. Eles viveram juntos dentro, né, do estado que tem aquela massa. Isso aqui é o sinal da partícula, né? É o sinal de que o Higgs estava aí, existia essa ressonância que a gente chama. Se a curva tivesse sido lisa, né, como está indicado esse desenho aqui do fundo, né, que é o background, quer dizer que é a física banal, onde não tem Higgs, não tem nada, a gente não teria visto o calombo. Então, nesse caso, calombo equivalente à descoberta, né. Aí você faz análise não só dos dois fótons, mas de todos esses canais possíveis aqui, e aí tem esse gráfico da direita, onde o que está no eixo horizontal é assim, é a teoria, é o cálculo feito com o que a gente sabe, com as fórmulas, com a matemática do modelo padrão, né? E ela tem uma previsão bem definida para, né, esses várias probabilidades de decaimento, né? O Higgs num BB barra, num par de quarks do tipo B, ou tal mais, tal menos, ou dois fótons, dois Ws, dois Es, e isso é o que é observado, são esses quadradinhos com a barra de erro, e isso é a teoria no meio. É uma generalização dessa curva aqui, né, só que para todos os possíveis decaimentos do Higgs, né. Claro que a coisa não está perfeita, né, o ideal seria todos os quadrados em cima da linha verde, mas tem incertezas de vários lados, e o rodar da máquina, o funcionamento da máquina, acumula mais eventos, melhora a estatística, e se espera que tanto as barras de erro como, né, até o lugar do ponto central ainda se movam, e se espera que eles se movam na direção certa, né? Isso é uma expectativa. Mas isso aqui já foi o suficiente para que, né, dada essa precisão e o número grande de canais, e tem outros que eu não mostrei aqui, isso já justificou o anúncio de descoberta. E com isso, né, isso foi o fim da mais longa espera. Então a revista The Economist publicou, né, eles tiveram uma ideia genial que aparentemente nenhum físico teve, de fazer essa tabelinha em que a gente mostra a partícula e os anos todos aqui. Então o primeiro sinal, a primeira barra é ano em que a partícula foi imaginada ou proposta ou sugerida. E é aqui o ano em que ela foi experimentalmente descoberta. Então começa com o elétron, que foi na verdade a primeira partícula já antes de 1900 descoberta, depois o fóton como quantum de energia, que foi proposto aqui pelo Einstein e foi descoberto mais ou menos nessa época, pode-se colocar os anos 20 como uma referência. Depois o muon, o míon. Aqui, esse foi a descoberta mais rápida, quer dizer, foi proposto e imediatamente descoberto. O neutrino do elétron, aqui está invertido por causa do inglês, o neutrino do elétron já teve que esperar mais de 20 anos, o neutrino do míon também 10, 15 anos, os quarks, né, o down, o strange e o up, ao mesmo tempo, né, eles foram propostos no começo dos anos 60 e no fim dos anos 60 foram encontrados, né, como eu falei já antes. Depois o charme um pouco depois, o lepton tal também imediatamente descoberto já nos anos 70.
O quark do tipo bóton levou um pouco mais tempo. Depois os Ws, né, e os Zs que foram propostos aqui no fim dos 60 e foram descobertos no início dos anos 80, quando eu mudei para a física, inclusive. Nessa época não se falava em outra coisa, né? Então eu já entrei num lugar onde estava todo mundo animadíssimo. E fiquei animado também com isso. Depois o neutrino do tal e o Higgs, que foi o mais longo, né, o mais procurado. E essa procura demorou, né, quase 50 anos. Então, é isso, do ponto de vista, né, falar do Higgs, o que ele faz, o que ele foi, como ele foi descoberto, é isso que a gente teria a dizer. Agora, aí tem a segunda parte desse seminário. Como é que eu estou de tempo, hein? Mário, você poderia me dizer? São meio-dia. Tem tempo, né? Tá. Então, a segunda parte tem a ver com uma frase que a gente escuta muito na imprensa, mais especializada ou menos especializada, quer dizer que o Higgs dá massa para as partículas elementares. É verdade. E também uma outra frase muito dita é que o Higgs dá massa para as coisas. Tanto é que eu vi há um tempo atrás na Folha, num artigo, numa crônica, né, do Álvaro Pereira, ele dizendo que uma mulher que engorda, ela está acumulando bóson de Higgs, essas coisas e tal. E aí, né, fica com a gente a ideia de que o Higgs é responsável por toda a massa que a gente vê, né? Tudo que a gente vê tem peso porque tem Higgs lá dentro, né? Agora já com a mudança sutil de definição, que nós não estamos falando mais de partícula de Higgs. A gente sabe que, por existir essa partícula que foi medida, ela sugere, ela indica a existência do que tem por trás dela, que é o campo. E, nesse sentido é interessante, né, como a descoberta de uma coisa que dura, né, infinitésimos de segundo e que não tem tamanho praticamente nenhum, um ponto, ela aponta, ela indica a existência de uma outra coisa que preenche o universo inteiro desde sempre, desde a formação do universo. Então, é o mínimo apontando para o máximo. Isso é interessante. Mas, mesmo assim, ainda tem essa coisa que a gente precisa falar melhor, essa afirmação tem que ser melhor entendida, de que o Higgs dá massa para as coisas. Então, é sobre isso que eu queria falar mais. Então, eu volto para esse desenho para lembrar que o que a gente chama de as coisas são todas feitas por essas partículas aí. Quer dizer, apesar de eu ter mencionado uma lista imensa, de quarks, de leptons e outras coisas, o que existe todo dia são os átomos e os elétrons, prótons e nêutrons. É disso que a gente é feito, né? Então, todas as coisas são feitas de prótons, nêutrons e elétrons. A massa do próton é aproximadamente igual à massa do nêutron e ou as duas são 2.000 vezes a massa de um elétron, né? Portanto, a massa das coisas é a massa dos prótons mais a massa dos nêutrons, aproximadamente. Se você quiser fazer uma conta simples de saber, né, a minha massa corresponde a quê? A minha massa é a massa dos prótons e nêutrons que eu tenho dentro de mim. Os elétrons, uma correção pequenininha, né, 1/1000 da minha massa vem dos elétrons. Então a pergunta é, a massa do próton e do nêutron, quer dizer, a massa que é importante para mim e para tudo, vem do Higgs? Então, vamos fazer uma conta. De novo, a massa do próton. A gente sabe, pela teoria, e pelo que a gente viu, que o Higgs dá a massa para o elétron. Então, ele dá esse ME aí. O Higgs também dá a massa para o quark, né? E a massa do quark U é 20 massas do elétron. A massa do quark D, 20 massas do elétron também, aproximadamente. Um próton é feito de 3 quarks. Então, a gente soma 20 mais 20 mais 20, 60 massas do elétron. Por outro lado, o próton tem 2.000 massas do elétron. Então, tem alguma coisa que não bate, né? O próton, a massa dele é muito mais do que a soma das massas dos quarks. E é só por essas que o Higgs é responsável. Então, tem alguma coisa faltando aí. E não é alguma coisa pequena.
é alguma coisa grande. O Higgs gera ou dá só 3% da massa do próton e, por tabela, por consequência, da massa de todas as coisas, né? Então vem a pergunta, de onde vem 97% da massa do próton? Então isso aqui já não é mais a parte do seminário sobre o Higgs. Aí é o que o Higgs não explica, né? Isso aqui é o problema do Higgs. Ele está muito bem, ele foi bem descoberto, bem proposto, bem descoberto e faz o que ele sabe fazer, que é dar 3% da nossa massa. Então a gente teria que pensar, e aí eu vou deixar, eu já estou próximo do fim, eu acho que essa pergunta, ela também merece um seminário só para ela, uma linha de pesquisa só para ela, e eu só vou esboçar, né, o caminho para a resposta que ainda não existe, né, há uma resposta definitiva. O que é o próton? De novo, então até 1960 e no dia a dia até hoje, em muitos casos, ele é uma bolinha com carga elétrica. Depois, a partir de 1962, foi proposto que ele seria uma bola feita de píons. Isso é uma coisa estranhíssima, um exercício intelectual, matemático, complicadíssimo e que foi abandonado. Mas foi a primeira vez que alguém propôs que o próton fosse uma coisa complicada, porque na nossa cabeça o próton é uma coisa simples, é uma bolinha, é um tijolo que faz tudo. Daí para frente, na linha de pensar o próton como uma coisa complicada, veio essa série de trabalhos de 64, trabalho teórico, 69 experimental, de que ele é feito por 3 quarks. E aí vem o Gell-Mann, que é uma pessoa famosa na área, também foi prêmio Nobel, e o Bjorken, que foi o que conduziu essa descoberta experimental. E em 74 veio a ideia de que os quarks vivem dentro de uma sacola, né, a tradução que a gente fez para o MIT Bag. Né, MIT é a instituição onde foi proposto esse modelo, que está entre nós ainda hoje como organizador das ideias. Né, até eu uso bastante esse desenho, mas a vida é mais complicada, o próton claramente é mais complicado que isso. Mas tem a ideia de que eles estão presos, né, estão presos numa sacola. E isso andou muito, e aqui em 2003, por exemplo, né, tem essa outra figura que vem substituir essa, em que os quarks estão ligados por cordas feitas de gluons. Então aqui tem, né, um quark, outro, e aqui uma coisa no meio, que é o desenho desse campo, que é como se fosse o campo elétrico, né, entre duas cargas, quando a gente coloca carga mais, carga menos, e olha como é que o campo elétrico está, ele faz lá um desenho, né, que parece, né, parece um pouco, não sei que nome dá para isso, talvez uma flor. E aqui também tem esse desenho aí, a distribuição do campo, e é importante ver, né, já que a gente está falando de massa, que esse campo aqui ele carrega energia, né? Então, né, nesse desenho, por exemplo, né, a massa do próton é a energia que está dentro dele, a energia que está contida aqui ou aqui, dependendo da descrição que a gente adota. Aqui é a única forma do seminário, uma forma famosa, que veio do Einstein, que é uma das primeiras mudanças importantíssimas no conceito de massa. Massa era só essa propriedade intrínseca da matéria de resistir a ação do agente externo e também a capacidade de gerar uma atração. Então essa é a massa que a gente conhece. Agora, o Einstein conectou isso com energia. Ele disse, massa é só mais uma forma de energia. E por trás disso, né, ou como consequência, vem o fato de que energia é mutável. Qualquer energia vira outra forma de energia. A gente transforma energia térmica em energia elétrica em energia química, cinética em potencial, tudo. A energia é conversível, ela é, por essência, conversível. Então, se a massa é uma forma de energia, ela também entra no jogo. E aí a massa não é mais alguma coisa conservada, ela pode se transformar em outras coisas. Né? Por isso que, né, isso já estava implícito, não com a fórmula, mas com essas ideias que eu estava dizendo. Você forma uma partícula, aí ela decai. Quer dizer, quando isso aconteceu, quer dizer, a partícula estava ali parada no laboratório, você pode deixar ela e de repente ela vira outras coisas. Então ela transformou aquilo que era a sua energia em repouso, que era a sua massa, virou outra coisa, virou energia cinética, virou... Né? Então, a gente usa muito essa forma e ela passa a ser uma equivalente a uma definição de massa. Ou seja,
olha para esse desenho e você se diz, ao invés de perguntar qual é a massa do próton, eu vou responder para mim mesmo que a massa do próton é a energia desse sistema, né, que eu estou chamando de próton. Então, voltando para essa descrição do modelo de sacola do MIT, né, do MIT Beck Model, o que eles vão ampliar a descrição. Eles dizem o seguinte: a gente está cercado por um meio, né, um meio que parece um fluido, que é estático, que permeia tudo, e tem um outro nome. Esse meio não é o Higgs, ele se sobrepõe ao Higgs. Tem o Higgs e tem um outro, né? Tem um outro fluido. A gente começa a viver assim num atulhamento do espaço, em que o que era vazio está cheio de coisa cada vez mais. É a volta do éter do século XIX, só que mais sofisticado. Então existe esse meio que age sobre, né, os quarks que estão aqui dentro e não deixa com que eles se separem. Então isso aqui é um meio opressor que confina os quarks dentro dessa sacola, né? E dentro dela não tem nada, que tem esse branco, né, esse vazio. Mas aí os quarks não estão em repouso lá dentro, eles estão sempre em movimento. E aí quando a gente olha para o próton e fala assim, o que é a massa desse sistema? A massa, que é o que a gente vê todo dia e que também continua tendo a ação gravitacional e tudo mais, ela é o resultado, é uma contagem de toda a energia que está aqui dentro. Então a gente já descobriu aqui dentro uma energia cinética, onde a gente não achava que tinha. O próton é composto de coisas pequenas que estão em movimento. A energia dele é feita, em parte, da energia cinética dos prótons e também dos quarks. E também tem uma energia potencial, que eu não estou desenhando aí, mas é como uma mola. Uma mola tem duas bolas ligadas por uma mola. A gente sempre tem a velocidade das bolas, se elas estiverem em movimento, que dá uma energia cinética, mas tem uma energia potencial também. Quer dizer, quando você estica a mola, tem energia potencial. Aqui, na verdade, tem molas aqui, mas o pessoal achou que estudar esse problema com molas e com 3 partículas ia ser tão complicado que eles fizeram logo uma cavidade aqui, uma jaula esférica que representa a ação de todas essas molas. Mas aqui tem energia potencial também. Então, a energia do próton é a soma dessas energias, né? Então, a energia aglomerada e confinada, ela constitui esse objeto que é o próton, né? E o próton, né, agora em termos quantitativos, né, tem essa energia cinética e as massas são distribuídas assim, né? Se a massa do próton for 100, essa massa dos quarks, a massa só das 3 bolinhas em repouso, ela é 3, é o que a gente acabou de ver. Isso aqui é a ação do Higgs. Ele produz 3% da massa do próton. O resto vem da energia nessa parte branca, né? Eu não falei nada sobre ela, mas é sobre o custo energético de abrir um buraco nesse meio, né? E o resto vem de energia cinética e potencial, que está aí, eu já mostrei no outro slide. Então, voltando para o dia a dia, a massa de uma pessoa de 50 quilos, por exemplo, em 50 quilos, né, a gente pode dizer que 0,025 quilos, ou seja, 25 gramas, são de elétrons. 49,975 quilos estão nos núcleos. E nos núcleos a gente tem os prótons e nêutrons, né? E é onde estão os quarks, né, também. E a gente tem 1,5 kg de quarks. Então você pode dizer uma pessoa tem 1,5 kg de quarks. 3,5 quilos, 3,5 kg de vazio, que é aquela parte branca, né? E 44,9, etc., praticamente 45%, praticamente 90% do peso vem, ou da massa, né, vem da energia cinética e potencial dos quarks. Quer dizer, essa é uma resposta razoável para nós, mas não é definitiva, tem coisas aqui que ainda são objetos de estudo. Por exemplo, isso que eu farei rapidamente, que é o vazio, eu pulei rapidamente, deliberadamente, porque é uma questão complicada. Mas, de qualquer forma, apesar de ser um trabalho em andamento, né, esse estudo da massa de verdade, ele vai por essas linhas, e essa conclusão ela concorda com outras ainda, com os modelos, não as descrições do próton que vão em paralelo a essa.
Então, né, a resposta é que, né, para uma pessoa, voltando, né, se eu fosse escrever uma carta ao leitor para a Folha, né, falando do artigo do Álvaro Pereira, que falou da Scarlett Johansson tal, sobre a massa dela, eu diria assim, olha, o Higgs só é responsável por 3% da massa dessa pessoa. O resto, né, ele vem desse vazio, que eu falaria rapidamente, eu não diria nem isso, eu diria 90%, que é a parte mais importante da massa de uma pessoa, está na energia cinética e potencial dos quarks dentro dela. Então, concluindo, né, essa primeira parte da nossa conversa, eu diria o seguinte, que a descoberta do Higgs é um dos maiores feitos da história da ciência, sem dúvida, pelo tempo que levou, pela sofisticação tecnológica e pelo impacto conceitual, quer dizer, confirmou esse modelo. O modelo, quando foi proposto, a gente tem que dizer isso, há uns 40, 50 anos atrás, quando ele começou a ser proposto, os autores não acreditavam muito nele, né? Várias vezes eles disseram, eu não colocaria dinheiro nisso, pode ser, pode não ser, apesar de transpirar uma certa arrogância, que vem com a gente dizer, nós entendemos a física fundamental, a gente sabe tudo, todo o resto é decorrência disso. Isso foi um acúmulo de modéstias, né? Foi muito trabalho e cada pessoa que fazia alguma contribuição dizia, olha, eu não sei, né? Vamos ver. E a gente gastou 9 bilhões de dólares e no fim estava tudo certo. Quase tudo certo, tem outra coisinha para ser ajustada, mas basicamente pode-se dizer que estava tudo certo. E quando a gente vai olhar a estrutura matemática da teoria, ela é muito doida, assim, realmente, né, se você não tivesse nenhum contato com isso, alguém dissesse, é mais ou menos como a relatividade geral, ou como ela foi no começo do século XX, alguém olhava aquilo e dizia, isso não tem a menor chance de ser verdade, e foi, né? Então, é uma vitória. Mas ainda tem muito que fazer. Por exemplo, né, o modelo padrão está bem estabelecido, mas uma questão simples que ele deveria responder e ainda está trabalhando para responder, mas não respondeu, é a história da massa das pessoas, né, como eu dei esse exemplo aqui. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, Fernando. Está aqui os nossos internautas usando a eletricidade. Não sei se o elétron vem da eletricidade ou a eletricidade vem do elétron, mas também nem vou perguntar. Mas tem 2 perguntas já da internet, enquanto o pessoal aqui da audiência vê se tem alguma pergunta. Eu vou fazer as 2 da internet. Tá? E você podia, no embalo, comenta alguma coisinha, como é que se organiza uma experiência desse tamanho, consórcio, etc. Como é que... Bom, enfim. A primeira pergunta é do André Ambrosio, que vem lá de Jundiaí. O campo de Higgs tem algo a ver com o fluido de Birkhoff? Não é fluido de rápida e clara, não sei. Eu preciso saber mais sobre o fluido de Birkhoff, infelizmente, eu não sei. Tá. Agora vem do Iago Israel, que foi bacharelado em física na USP lá de São Carlos. É mais longo. Que interação fundamental permite que as partículas e o campo de Higgs interajam? Como você já falou. Onde numa partícula está a informação de quanta massa ela tem? Tem alguma lei que diz qual resistência o campo de Higgs fornece a cada partícula? Para saber, ele fez assim um tiroteio de... Isso não pode. Eu levo um papel para você. Isso varia se perturbarmos o campo de Higgs ao redor da partícula? O campo de Higgs oferece resistência também às outras energias? Se não, porque os restos da energia também têm inércia? Muito sofisticado. Isso é demais. Eu vou dizer assim, estaremos entrando em contato. As perguntas parecem todas boas, mas eu preciso olhar para elas. Sobre a sua pergunta, tem um sociólogo que acompanhou o CERN, ele viveu lá um tempo olhando para uma comunidade, né, com o olhar de sociólogo, né, que não é muito diferente do olhar de alguém que estuda a vida das formigas. Ele olha e vê a organização, quem faz o trabalho, quem manda, como é que tudo se organiza.
E esse sociólogo escreveu um livro chamado Vida de Laboratório. Chama Bruno Latour. É uma boa descrição de como tudo se organiza. E mais ainda, não é uma descrição fria, dizendo, olha, como um organograma, isso funciona assim, tem o chefe, tem o comitê científico, tem o comitê administrativo. Ele vai até o ponto de estudar como é que a organização das pessoas no laboratório pode influenciar uma descoberta, né? Ele leva a sério essa cultura científica, a cultura que existe entre nós, que ela pode ter um papel muito importante em determinar o resultado de uma experiência, né? Segundo ele. Né? Mas, então, é uma leitura que eu recomendo. Mas, sem dúvida nenhuma, a organização de um laboratório como o CERN tem milhares de pessoas. A colaboração essa que fez a experiência tem 3.000 pessoas. Né? 3.000 pessoas que vão lá cuidar de uma máquina, fazer o software rodar, fazer análise de dados. Né? É uma complicação tremenda. E a pessoa que fez isso funcionar bem, como eu disse antes, né, depois de ser diretor do CERN durante alguns anos, ele foi contratado pela British Petroleum, porque ele mostrou, né, essa competência extrema para gerir um grupo sofisticado, não só administrativamente, mas aqui a administração e a técnica está toda ligada com uma ciência por trás. Você tem que saber aquilo, né? Você tem que saber também a parte teórica, né? A parte científica, que é complicada. Voltando para as perguntas aqui. Que interação fundamental permite que as partículas e o campo de Higgs interajam? Então, isso está aqui. Ó. Deixa eu voltar. Eu desenhei só num cartoon, mas ele representa aqui. Esse desenho aqui, ele mostra as conexões. Mas o que não está mostrado aqui são as fórmulas. Né? Cada interação dessa tem uma fórmula bem definida pelo modelo padrão. Por exemplo, quando a gente fala aqui, uma linha dessas, o elétron e o fóton, essa linha, elétron e o fóton, tem uma fórmula que diz qual é a força entre dois elétrons que estão interagindo através do fóton. Essa fórmula, na versão mais conhecida, é a força elétrica que a gente conhece, que é 1/4πε0, uma carga vezes a outra carga dividida pela distância ao quadrado, entre elas. Né? E em módulo é isso. Isso é a força elétrica. A força elétrica descreve a interação entre dois elétrons através de um fóton. Você também pode dizer que é a interação com os fótons. Né? O fóton está envolvido nessa interação. A força é um conceito que a gente usa na escola, na universidade, mas aqui, aos poucos, a gente vai abandonando a ideia de força. E em tudo que eu disse, não existe a letra F, nunca. A gente passa diretamente de uma definição de interação para uma definição de trajetória, a gente está interessado em outras coisas, mas, no fundo, o conceito de força está ali. A gente pode, a qualquer momento, ir lá e dizer, essa é a letra F entre essas duas coisas. Então, tudo isso está no modelo padrão. A interação com Higgs também. Ela está lá. E faz parte, não é alguma coisa que seja fora, isso faz parte da construção. Eu só não coloquei aqui porque isso também não é, isso seria um aspecto técnico, mas para dar uma resposta curta e sem entrar em detalhe para essa pergunta, que interação fundamental permite que as partículas e o campo de Higgs interajam, é o próprio modelo padrão. O modelo padrão, ele diz quem são os personagens, toda essa lista de 6 partículas e mais as forças, e como esses personagens interagem. Então está tudo na definição. Né? Para saber como isso é, né, em detalhe, a gente tem que ir para os livros de partículas elementares, de teorias de interações que estão aí. Né? Próxima a massa pergunta. do computador. Vamos lá. Onde numa partícula está a informação de quanta massa ela tem? O que aconteceu? Descarregou, acabou a bateria.
Ah, ele está fora da... Ou seja, acabou a massa, a energia é massa, acabou a massa da bateria. Então, onde numa partícula está a informação de quanta massa ela tem? A massa é uma propriedade, né? E em muitos aspectos, ela é uma propriedade como uma carga. Então, você descobre quanta massa tem observando o que ela faz, observando se ela reage ou não reage com alguém, qual a mudança na velocidade. Quando a gente tem esses detetores todos, né, uma coisa que os campos magnéticos fazem é separar a trajetória das partículas, né, porque se a gente tem um campo magnético constante numa região do espaço, forte, uma partícula carregada é defletida. E essa deflexão tem a ver com a massa. É necessário que ela tenha carga, mas é necessário que ela tenha massa também. Muitas vezes, né, já sabendo qual é a carga, você descobre qual é a massa da partícula pela deflexão que ela faz. Então, essa é a maneira da gente ter acesso experimental à massa da partícula. E, teoricamente, é isso que eu estava dizendo, né? O melhor que a gente tem é essa fórmula do Einstein, da relatividade especial. Essa é igual a mc ao quadrado, quer dizer, a massa, o que a gente chama de massa de alguma coisa, é toda a energia que existe nessa coisa quando a gente olha para ela parada. Se você observar algum corpo em movimento, tem uma parte da energia dele que é energia cinética, o fato dele estar em movimento. Mas aí você pega o bicho e fala, vem aqui, e ele senta aqui do seu lado, fica parado, e aí você olha para a energia que existe dentro dele quando ele está parado em relação a você. Aí você vê essas molas, toda essa complicação, e a soma dessas energias todas é o que a gente vai chamar de massa da partícula. Então, teoricamente, é assim que a gente faz. A gente tem que olhar no detalhe todas as formas de energia e movimento que tem ali dentro. E depois, experimentalmente, você pode, por exemplo, usar um campo magnético para fazer essa deflexão e ver experimentalmente como é a massa. Ok. Tem alguma lei que diz qual resistência o campo de Higgs fornece a cada partícula? Eu acho que a resistência tem bastante a ver com esse desenho, né? Ele está pensando como eu mostrei aqui, né? Então, é como se, voltando para a imagem do fluido, a gente desse, tem uma bolinha aqui, né? A bolinha vai entrar em movimento e vai se opor a um campo. Quanto esse campo pode se opor a ela? Quando a gente estuda problemas em mecânica de queda livre no ar, né, que não é livre, mas é uma queda de um objeto no ar, aparece a força viscosa. A força viscosa, ela é, em módulo, assim, um módulo da velocidade vezes uma constante, que é uma constante que tem a ver com viscosidade. É o quanto o meio oferece resistência a você. Né? Então, o fator constante ali do mel vai ser maior do que o ar, e assim por diante. Isso é tudo observado e, né, estudado e quantitativamente, empiricamente. Né? Aqui, né, esta coisa que faria o papel da força viscosa, ela tem o nome de constante de acoplamento do Higgs, né, do campo de Higgs com a partícula que a gente está estudando. Isso também é bem definido pelo modelo. Né? Com uma outra incerteza, isso também faz parte do modelo padrão. Então, a palavra resistência na pergunta, né, qual a resistência que o campo de Higgs fornece a cada partícula, pode ser traduzida em qual é a intensidade da força viscosa que esse fluido pode fazer, ou ainda melhor, qual é a constante de acoplamento, né, a constante que liga essa partícula azul no campo amarelo. E isso também faz parte dos ingredientes do modelo, está bem definido. Né? Então, próxima pergunta. Isto varia se perturbarmos o campo de Higgs ao redor da partícula? Eu entendo essa pergunta assim. Olhando para esse desenho, você pode pensar em duas coisas. Que uma partícula, essa partícula amarela aqui, azul, ela pode interagir com o contínuo
né, que é a interação que a gente diz que dá massa, mas também ela podia, né, imagina que você coloca uma segunda partícula azul passando por aqui, aí vai ter um choque entre as bolinhas amarelas e a partícula azul, que significa que é uma colisão ou uma interação entre as ondas, né, as perturbações nesse campo e uma outra partícula. Aí sim a interação entre uma bolinha e outra, entre uma partícula e outra, entre a partícula de Higgs e a partícula azul, que pode ser um elétron, pode ser qualquer coisa, né? Então, a resposta é a seguinte, né? Existe um número que define a intensidade dessa conexão entre o azul e o amarelo. Esse número é o mesmo, seja ele um contínuo ou seja só uma partícula. Só que a interação com a partícula, sozinha, se for uma, ela não seria suficiente para dar massa para ninguém, porque aí é quase uma colisão de um bilhar. Você tem um bóson de Higgs aqui, bateu, né, no elétron e depois eles se afastam. Só uma colisão assim, ela é um processo que dura pouco tempo, é um processo de interação, mas não é ele que vai dar essa massa contínua que o elétron sempre tem, né? Agora, a intensidade do choque, né, do acoplamento, da interação entre as duas é a mesma. Isso também é um ingrediente da teoria. O campo de Higgs oferece resistência também às outras energias. Se a gente pensar que as partículas que estão por aí, né, são compostas, deixa eu ver se eu entendo essa pergunta. Vamos ver assim. O campo de Higgs e os pedaços dele, as excitações, interagem com todas as outras partículas da lista que a gente tem, né? Se você quiser chamar essas partículas de energias, né, porque elas carregam energia, então, de novo, o campo de Higgs interage e oferece resistência a todas as outras com a mesma intensidade. Se não, porque os restos de energia também têm inércia? Não entendo bem essa pergunta. Mas uma coisa eu posso dizer sobre isso. A massa definitivamente tem a ver com inércia, né? Isso é a teoria mudou, o modelo mudou, né? O Newton propôs a ideia de massa e inércia em 1667, isso mudou muito nos últimos 300 anos, mas a massa continua ainda sendo, ela mudou conceitualmente, mas ela ainda tem esse aspecto de descrever a inércia que um objeto tem. Então, todo tipo de partícula pode ter essa inércia. Quem não tem inércia não tem massa. Existe alguém que não tem massa? Até pouco tempo atrás, o neutrino, que é uma das partículas dessa família, não tinha massa, né? Hoje, isso com a massa dele existindo, provavelmente ela é muito pequena, é difícil de detectar. E durante décadas a gente viveu com neutrinos sem massa. São neutrinos que não têm inércia, né? Então, eles interagem com Higgs, eles passam reto pelo Higgs, o acoplamento é fraquíssimo, né? Eles passariam por esse fluido sem nenhuma perturbação. Assim como os neutrinos, eles bombardeiam a Terra aos trilhões por segundo, eles atravessam a Terra sem se dar conta de que aconteceu alguma coisa, que tinha alguém lá, né? Então, o neutrino é um exemplo de uma forma de energia, né, um tipo de partícula, que não tem inércia, né? Mas isso também está encaixado dentro desse esquema teórico, né? Então, essa é a resposta que eu poderia dar para essa pergunta, assim, agora. Ok. Gente, alguma pergunta da plateia? Eu queria fazer ver uns paralelos aqui. Uma teoria como essa, que você mostrou um pouquinho, ela vai sendo montada aos poucos, ou seja, tem algumas ideias fundadoras e vai tendo descobertas, vai tendo, seja experimentais ou desenvolvimento teóricos, vai andando ao longo do tempo, um monte de gente, né? De uma certa forma, isso é muito similar a uma trajetória tecnológica, a uma trajetória de plataforma de produto, né? Se a gente pegar, por exemplo, os computadores, alguém um dia chegou e teve uma ideia de computador, aí foi montando, um monte de gente vai indo, vai fazendo, e agora
computador fica mais bonitinho, mais leve, mais não sei o que, você vai fazendo o que a gente chamaria de inovações incrementais. Você acha que esse modelo, ele está consolidado, ou seja, tem um monte de furos, ou não explica um monte de coisa, mas isso faz parte, né, de qualquer modelo. Ele está, digamos, na fase de receber contribuições incrementais, já tem um núcleo duro estabilizado, dá para falar isso? Dá. Tá. Tem coisas que a gente precisa fazer ainda, que é a massa do próton é um problema desse, tem outros, mas eu diria que ele se estabeleceu bem. Esses pedaços todos, que são ingredientes do modelo padrão, eles foram revoluções quando eles aconteceram, né, com uma relatividade especial, com uma mecânica quântica no meio do caminho, mudança conceitual profunda. E a junção de tudo isso, que começou aí pelos anos 50, 60, ela foi um processo gradual e o trabalho todo do Higgs e dos amigos dele, e esse trabalho que está em vias de receber um prêmio Nobel em algum momento, ele não pode bem ser chamado de uma revolução dentro do modelo padrão. Ele foi um constituinte importante, mas que já jogava o jogo. Quer dizer, ele não foi um agente externo que veio e mudou tudo. E aí, esse processo todo foi contínuo e convergiu para o que eu acho que é uma hegemonia desse modelo. A gente sabe, como toda teoria física, né, olhando para trás, ela tem um certo domínio de validade. Algum dia pode ser que o modelo padrão deixe de ser verdade se condições de energia forem... Se a gente fizer um novo acelerador, sei lá, se um dia for o caso, o que não parece nem remotamente provável agora, que vai custar muito mais e que atinge uma energia muito mais alta, pode ser que sim, aí você vê a falha do modelo. Mas no mundo que a gente vive, seja do dia a dia, seja dos aceleradores ou das galáxias, porque esse modelo aqui ele serve para cosmologia também. Todo o universo, né, usa o modelo padrão na descrição. Então ele funciona e vai funcionar. A gente imagina que algum dia ele possa parar de funcionar, mas isso está muito longe. Isso seria em extremos. Quer dizer, se você quiser fazer uma colisão, energia muito mais alta do que a gente conhece. Se um dia a gente tiver acesso a um domínio espacial, com algum microscópio, sei lá, ser inventado ainda, em que você chegue numa resolução muito melhor do que 10 a menos 15 metros. Ou, né, se a gente for, eu não sei, para um campo gravitacional muito intenso, muito mesmo, talvez você consiga ver alguma falha no modelo padrão nessa estrutura geral, mas até lá ele funciona muito bem. Com algumas áreas onde ele não foi, né, completado, mas sem nenhum problema, né, sério. Então, daqui para frente, eu acho que ele vai viver uma fase longa de mudanças incrementais. Eu acho que ele já vinha vindo, né, já vinha sofrendo só correções, né. Acho que nos anos 70, eu diria assim, no fim dos anos 70, o modelo acabou. Né? O estabelecimento do modelo, a construção do modelo acabou. Mas verificar o modelo era muito difícil, isso demorou muito tempo, mas acho que é isso. Bom, gente, eu vou anunciar o seminário da próxima semana, depois eu vou fazer uma última pergunta para o Fernando, que é assim, é sim e não, aliás são duas. Mas então, no dia 10, na próxima segunda-feira, nós vamos ter aqui o Eduardo Urias. Ele vai discutir um panorama histórico das estratégias empresariais e das políticas públicas na indústria farmacêutica no Brasil. A indústria farmacêutica, do ponto de vista de desenvolvimento tecnológico, da constituição de indústria, etc., é das mais estudadas, inclusive aqui no Brasil, pelo fato de a gente ter uma indústria farmacêutica muito fraca. Algumas empresas agora estão crescendo, mas de um ponto para cá, a indústria farmacêutica brasileira deu uma estagnada, agora se tenta, enfim. Ele vai entrar nesse vespeiro, vai trazer os remédios para nós, tá certo? Fernando, outros seminários aqui, não tem nada a ver agora, eu vou aproveitar a tua posição lá de professor, vice-diretor e outras coisas. E nós já fizemos outros seminários aqui no Observatório, né?
que discute a inovação, por que não tem físico, por que a empresa brasileira não emprega físicos, e assim vai. Né? Tem um grupo em organizações governamentais que estuda, tenta ver, enfim. Você, lá na tua atividade do departamento, do instituto, desculpa, seja agora, ou seja, na tua trajetória no Instituto de Física, chegou alguma empresa para você e fala, quero contratar estagiário, você tem alguém para indicar? Ou chega algum pedido de empresa privada, quero contratar um físico para trabalhar no meu departamento de P&D? Você chegou a ver alguma coisa dessa? Eu não vi, mas eu sei que tem. Eu posso dizer isso porque na semana passada teve um evento no Instituto de Física, organizado pela Comissão de Cultura e Extensão, que se ocupa dessa interface, em que eles chamaram professores que tiveram interação com empresas, que foram consideradas bem-sucedidas. E, para o meu espanto, o número de interações de pessoas é muito maior do que eu esperava. Ainda é muito pouco e muito menor do que a gente gostaria, mas já é maior do que eu esperava. Eu tinha essa imagem de que a gente está desconectado completamente, muito fortemente do resto do parque produtivo do Brasil. E não é verdade. E tem muitas iniciativas, e o caminho costuma ser o seguinte: algum aluno nosso foi contratado numa empresa, né? E inicialmente para fazer outra coisa, né? O fato dele ser físico só serviu como uma demonstração de que ele tinha disciplina suficiente, que conseguia fazer cursos de umas disciplinas complicadas e que isso podia servir para alguma coisa. Uma vez na empresa, essas pessoas acabam descobrindo, eu acho que isso não é específico de físico, isso acontece também com biólogo, com engenheiro, com químico. Trabalhando, você consegue enxergar pontos onde você, né, poderia, você diz assim, esse processo aqui ele poderia ser melhorado, e eu acho até que eu sei quem poderia fazer isso, lá no instituto por onde eu passei. E foi assim que aconteceu, as empresas procuraram, mas não que elas viessem do nada fazer uma palestra procurando parceiros, é porque elas tiveram indicação de alguém que foi já para um certo laboratório com a pergunta, é possível fazer esse processo mais barato, ou é possível fazer esse processo mais eficiente? E tem coisas incríveis que aconteceram. Tem um pessoal que estuda novos materiais, que num desses seminários eu aprendi, acabou desenvolvendo um tipo de material que faz uma cicatrização fantástica, que não se tem notícia de nada tão eficiente. É como uma pomada de nanopartículas, etc., com propriedades magnéticas, aí entra na área deles, que chega lá, você passa aquilo, é um bálsamo, é o melhor cicatrizador que existe. E muito barato. E produtos parecidos com esses custam muito caro por aí. Então apareceu uma empresa interessada em fazer isso e transformar isso num produto e que tivesse uma aceitação e uma produção maior. E aí se deu esse contato. E a gente vê isso com bons olhos, isso é uma das missões da universidade. Do lado da empresa, apesar de ter esse movimento muito bom, tem sempre uma atitude de desconfiança, que é um problema que a gente observou nesses casos. Quer dizer, em geral, os empresários não têm muita generosidade para que coisas deem errado ou que coisas demorem muito tempo. Eles não gostam disso, eles preferem evitar. A cultura da gente leva para o outro lado. Apesar de a média das pessoas trabalhar muito, a gente não tem cronograma, quer dizer, não existe tanto isso, quer dizer, o resultado tem que estar pronto e tal. Então, assim, um choque cultural entre alguém que foi formado na universidade e alguém que está ligado à empresa. Do lado deles, eu acho que esse é um senão, é um pequeno obstáculo, mas eu não acho que isso é nada muito sério. Do nosso lado, tem coisas que a universidade não gosta ainda. Por exemplo, quando alguém começa a se relacionar com a empresa, tem uma questão de remuneração que vem por fora,
que apesar de existirem regras claras sobre como isso deve ser tratado, e em princípio está todo mundo de acordo, culturalmente não é tão bem visto, porque você passa a ser observado como um pesquisador que abriu mão de se dedicar completamente à academia para trabalhar a favor dessa ou daquela empresa. O que, do ponto de vista global, é bom, porque interessa o Brasil como um todo, não aqui ou lá. Se você está sendo útil e criativo, está ótimo. Mas tem algum ressentimento sempre, né? E a pior coisa de todas, essa é realmente o problema, é que, como existe competição no mundo empresarial, no mundo produtivo, quando você desenvolve alguma novidade, ela tem que ser, durante um bom tempo, sigilosa. Significa isso que o pesquisador que está trabalhando em parceria com essa empresa, ele tem que fazer, como foi o caso esse que eu estava acompanhando, um contrato de confidencialidade. E isso é uma coisa muito mal vista no nosso meio. O nosso meio vive do contrário, de exposição. Quem se dá bem é quem faz um trabalho bom e divulga muito. Vai para as conferências, publica, está em evidência. Se você diz, eu estou fazendo um trabalho genial, mas eu não posso falar nada para você, nem agora, nem no ano que vem, nem no outro ano, né? Então, né, isso precisa ainda contar com esse apoio da instituição como um todo. E isso não está muito claro, né? Ok, gente, obrigado. Acho que não tem nada mais prático do que uma boa teoria, né? E também discutir, eu estava conversando com o Fernando um pouco antes, né? Tem algumas teorias que a gente assim dá de barato, mas qual a aplicação que elas têm? Ou quanto tempo, quantas décadas ou mais elas levaram para ter alguma aplicação? Por exemplo, gravidade. A gravidade tradicional caiu lá, dizem, uma maçã em cima da cabeça do desgraçado, aí ele faz uma formulinha, e daí? Certo? Que aplicação, que produto virou isso, certo? E assim vai. Quanto tempo as equações de Maxwell deram em alguma coisa, e assim vai, certo? Então, acho que ter uma ideia desse quadro de referência, tem acho de fascinante da mecânica quântica, ela sai completamente do quadro de pensamento cotidiano nosso, né? Isso acho que é... E para quem quiser fazer alguma coisa um pouco diferente, sair um pouquinho da caixinha, ajuda. Bom, obrigado. Próxima semana, indústria farmacêutica. Obrigado a todos. Desculpe, é dia 10. Claro, obrigado. Na próxima semana é Semana da Pátria, tem um recesso na graduação aqui da USP, então a gente acompanha o calendário da graduação. É no dia 10, daqui a 2 semanas, tá, que o Eduardo vem discutir indústria farmacêutica com todo mundo. O Fernando já autorizou, os materiais dele vão estar disponíveis no site do Observatório. Tá? O Jorge, que é o nosso diretor de imagem e de som, ele faz uma microedição, uma pequena edição do vídeo. O vídeo estará disponível para ser acessado daqui para frente. Tem gente que usa isso para dar aula. Nós devemos ter algumas dezenas de vídeos que estão sobre os mais diversos assuntos, que estão disponíveis aí no site do Observatório para quem quiser usá-los, ok? Obrigado a todos. E vamos para as massas ou para a energia, não sei, vamos almoçar. Obrigado.